Bom, nesse vídeo aqui quero falar sobre um defensor que saiu recentemente do Vitória. Será que não poderia ser uma opção para o Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro? Vou comentar aqui com vocês, até porque é um nome que agregaria muito, seja para o lado esquerdo, né, da lateral, ou para o lado direito. Vou comentar quem que é esse atleta e é uma posição que o Paysandu certamente pode buscar no mercado para esse meio de ano. Até fiquei surpreso porque não chegou um jogador para essa posição que vinha se falando, né, no meio da temporada. Enfim, vou comentar aqui com vocês. Quero falar também sobre outro quesito, que é sobre o Maurício Ettinger, que deu uma entrevista falando que o Paysandu está em outro patamar financeiro e vai brigar pelo acesso à Série A. A torcida ficou um pouco chateada com isso, revoltada. Por quê? Porque o time ainda não conseguiu a primeira vitória no Brasileirão e ele tem falado sobre essa questão, né, de estar em outro patamar e tudo mais. Em alguns pontos eu concordo com ele, até achei que ele foi bem pé no chão, né, falando que o objetivo principal é os 45 pontos e que pode sonhar, por exemplo, com acesso. E até isso para mim tem dois significados. Primeiro, que o Paysandu está longe ainda do que gostaria, né, brigando na parte de baixo, empatou com o Guarani, pelo menos deixou a zona do rebaixamento, mas mostrando que o time deve sim fazer reforços no meio do ano para brigar pela parte de cima e não pela parte de baixo. Até porque eu acho que com o atual elenco é difícil você pensar que o Paysandu vai conseguir realmente ficar em quarto, terceiro, segundo, numa Série B extremamente complicada, né? Mas chegando ali 2, 3 peças pontuais para esse elenco, aí eu acho que pode ser sim um fator decisivo e eu vou mostrar aqui para vocês quem que seria, né, no caso, essa opção que eu acho que faz até jus, né, a fala do Maurício Ettinger. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot. Conto com a ajuda de vocês, torcedores do Paysandu, do Vitória também, que deve ter aqui nesse vídeo, para chegarmos aqui a essa marca de 58 mil inscritos. É o nosso próximo objetivo, né, aqui no YouTube. Então, se você puder deixar seu like, se inscrever, certamente nos ajuda bastante. Então, bora aqui pro conteúdo. Bom, quero começar falando sobre o Maurício Ettinger e essa entrevista, né, dele falando sobre o Paysandu brigar pela parte de cima na tabela e em relação ao outro patamar financeiro. Que eu falei, né, a torcida ficou um pouco assim, porque o Paysandu fez alguns investimentos importantes para a Série B, sim, mas ainda precisa, na minha opinião, de algumas contratações pontuais, caso realmente seja o objetivo brigar por um acesso à Série A. Eu vou deixar então aqui para vocês essa fala dele, valeu demais também ao Globo Esporte, que trouxe essa fala dele. E aqui, ó, Ettinger afirma que o Paysandu está em outro patamar financeiro e mira briga pelo acesso. Tá aqui, ó, um dos textos que ele fala sobre isso. O pensamento do Maurício, do Paysandu e do Hélio é brigar para subir para a Série A do Brasileiro. O que o Hélio falou sobre os 45 pontos é o primeiro patamar. Se você for no nosso vestiário, está lá, 45 pontos. É o mínimo que estamos perseguindo para garantir. O segundo patamar é a gente subir e estar entre os 8 primeiros, né? Outro patamar, e subir o terceiro patamar, declarou a Rádio Liberal Mais, né? Seria como se fosse o seguinte, né? Conseguir primeiro os 45 pontos, depois ficar entre os 8 na tabela, e aí na reta final conseguir esse acesso à primeira divisão, que não é, por exemplo, que o maior objetivo do Paysandu vai subir para a Série A esse ano. Se não chegar, vai ser um ano ruim. Não, eu diria que muito pelo contrário. Não diria que só a permanência já estava ótimo, não seria por esse lado, mas não, é difícil, né, você pensar em um primeiro ano do time de volta à Série B, já conseguir bater e subir para a primeira divisão, muito complicado. Ainda mais esse ano que, putz, é difícil até de ver, né, quem que vai subir, porque vai sobrar uma vaga ainda. Todos estão bem, inclusive, né, o Goiás, o Santos, o Sport, o América e esses são os melhores, né, Sport, Goiás, Santos, América, ainda tem o Sport, Santos, Goiás, América, isso. E ainda tem o Curitiba, né, que seria a quinta opção para a Série A, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Curitiba está numa fase ok, né, tipo, tá longe ainda de estar num momento melhor, mas é muito forte, ainda pode fazer contratações no meio do ano e ainda um desses vão ficar na segunda divisão e vai sobrar uma pressão absurda. E ainda fora outros que sempre aparecem, né, o Novo Horizontino, o CRB pode aparecer, o próprio Paysandu e tudo mais, e roubar uma dessas vagas. O Vila Nova no passado quase conseguiu também, ainda tem o Ceará, então, cara, uma Série B muito complicada. Se o Paysandu conseguisse um acesso, putz, seria sensacional, mas eu acho que o primeiro objetivo ficando na primeira divisão e ano que vem fazendo um planejamento para aí sim, né, brigar pelo acesso. 2 anos na Série B já ajuda muito, né, a ponto de vista financeiro, estrutura e também em relação a contratações. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários se você concorda comigo, discorda. E agora quero falar com vocês sobre esse ponto de vista, né, desse jogador, se poderia ou não ser uma boa no Paysandu. Antes de dar sequência aqui no vídeo, tem um recado também para vocês da Betfair, que eu quero mostrar aqui, ó, várias das cotações e dos jogos na Sul-Americana do Cruzeiro nessa última rodada, né? Jogo importantíssimo do Cruzeiro em casa contra a equipe do Universitário, ó, com uma cotação bem interessante, 1,44 a cada real apostado. Então vamos aqui, ó, esse jogo aqui no dia 30, último dia do mês. Vitória do Cruzeiro pagando 1,44, vamos colocar aqui R$100, por exemplo. Caso o Cruzeiro vença, voltaria R$44.
Lembrando que na Betfair, a partir de R$ 65 você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, se você depositou 65, já vai ter 130 para começar. Então, vamos supor, né? Se depositei 65, já dobrou o meu valor, virou 130 e aposta nessa vitória do Cruzeiro. Caso vencer, voltaria então R$ 187. Para você começar, o link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição. Lembrando que não tem só esse jogo, né? Mas no Cruzeiro aí, da final, por exemplo, da Champions League entre Real Madrid e Borussia Dortmund, aqui ó, por exemplo, Elite da Europa nessa reta final com vários jogos, né? Aqui ó, Real Madrid e Borussia Dortmund, vitória do Real Madrid 1.55, você pode inclusive apostar nos dois, né? Que o Real Madrid e o Cruzeiro vão vencer, cotação de 2.23, bem legal, hein? Você depositou 65, você vai ter 130 para começar, tá aqui ó, R$ 290 caso as equipes vençam. Então para você começar, o link da Betfair tá aqui embaixo na descrição. Eu quero falar aqui então sobre o Zeca, eu vou deixar essa informação aqui ó, do lateral, deixando, né, o Vitória para essa Série A do Brasileirão. E aí, será que não poderia ser uma boa para o Paysandu na disputa da Série B? Até porque o provável destino do atleta vai ser a Série B do Brasileirão. Foi especulado em alguns times, por exemplo no Goiás, que obviamente, né, ponto de vista financeiro faria muita diferença, mas se o Paysandu quisesse investir num atleta, certamente o Zeca seria a melhor opção, no meu ponto de vista. 30 anos de idade, nesse ano então pelo Vitória 25 partidas e uma assistência, acho que pegou todo mundo de surpresa essa sua saída. Desculpa, tô querendo tossir aqui, porque ele vinha sendo titular, assim como foi na Série B do ano passado, né? Jogou com muita frequência e ajudou o Vitória a subir da Série B para a primeira divisão. E aí nesse ano ele caiu bastante de desempenho em alguns jogos, nos clássicos também contra o Bahia não foi muito bem, e aí a torcida pegou bastante no pé e chegando a um acordo de rescisão no último dia 24 de maio, né? Inclusive até a torcida não concordou muito, falando que não é o principal culpado e que vai ser difícil achar um jogador para essa posição. Tem jogado mais como lateral direito, mas ele pode jogar nas duas, lateral direito e lateral esquerdo. É assim desde quando ele surgiu, né, pelo Santos, que inclusive jogou de 2014 a 2017, passou no Internacional, Bahia, Vasco, Estados Unidos e lá no Vitória, né, onde conseguiu dar essa volta por cima, 65 jogos, 2 gols e 5 assistências. Muito bom jogador. Não é que o Paysandu tem interesse em contratá-lo e tem conversas, não é isso. É uma opção que eu trago aqui para vocês, até para a diretoria, né, se eu estiver assistindo aqui, que eu acho que é um nome muito bacana. Óbvio, não é o mais viável, igual eu falei, mas se fosse para fazer um investimento, acho que agregaria muito, seja para jogar no lateral direito, seja para jogar no lateral esquerdo. E até acho que a própria torcida do Vitória concordaria, né, também comigo. Não está descartado de jogar a Série A, não, mas acho que o Vitória chegando a um acordo de rescisão, certamente já deixando claro, né, vai jogar um outro clube, mas não da Série A. Por exemplo, a Série B do Brasileirão, tem vários times, né, igual eu falei aqui, até no ponto de vista financeiro, alguns times na Série B melhores do que alguns na Série A, então acho que não vai ser grande surpresa ver ele na Série B do Brasileirão. Se eu fosse o Paysandu, eu iria atrás. Você concorda comigo? Discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vou deixar também o link aqui para vocês da Betfair, para você começar a apostar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Outras sugestões de conteúdos e notícias do Paysandu estão aqui na tela final e nos vemos numa próxima. Valeu!